O Steam Machine, novo videogame da Valve, custará mais de $1000 em sua versão básica. Porém, a empresa possui uma visão altamente simpática ao libertarianismo em várias de suas propostas, uma das poucas empresas de jogos hoje em dia que se importa com os consumidores. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um libertário aí, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A Valve é uma empresa que, sem dúvidas, é quase idolatrada pelos seus usuários. Desenvolvedora de jogos como Half-Life, Portal, Team Fortress, Dota, entre outros, a Valve estendeu sua influência no mundo dos jogos de uma forma que várias empresas sonham em fazer. Criadora da Steam, o maior império das lojas de jogos online para computador, é um óbvio exemplo de monopólio pela eficiência. Outras empresas odiadas por seus usuários, como Epic Games, EA e outras mais, tentam criar suas próprias lojas, nenhuma com o sucesso colossal obtido pela Valve. Gabe Newell, dono da gigante do mundo dos jogos, possui uma visão empreendedora extremamente positiva, que se importa com seus clientes, como é possível ver na atuação da empresa. Há um tempo, a mesma havia anunciado um novo console portátil, o Steam Deck, findando com sucesso o monopólio da Nintendo sobre essa jogatina, criando um mercado gigantesco para PCs portáteis. Na realidade, o console possui uma arquitetura muito parecida com os PCs, o qual falarei mais tarde. Com a adesão total do público, o Steam Deck representou mais de 50% das vendas de PCs portáteis em 2023. Com essa vitória, a empresa dona da Steam já sabia que era jogo ganho, que qualquer coisa que lançasse viraria febre entre os gamers de plantão. Pensando nisso, a Valve anunciou 3 novos hardwares, o Steam Controller, o Steam Frame e o Steam Machine. O Steam Controller é um controle normal com 2 touchpads, como é de costume da Valve. O Steam Frame é um óculos de realidade virtual, já o Steam Machine é um console e PC ao mesmo tempo. A precificação do Steam Machine foi o que chamou a atenção. O modelo mais básico, com 512 GB de armazenamento, custa $1049. Já o mais avançado, com 2 TB de armazenamento, custa $300 a mais. Quer o controle junto? $79 a mais em ambos. Sim, esse foi o preço divulgado pela empresa, que deve ser ainda maior com os impostos sobre importações e outros custos associados, como o custo de varejo e as taxas de entrega. Boa parte do motivo desse preço inicial ser absurdo, além dos problemas estatais, está na crise dos eletrônicos, especialmente da memória RAM, devido à ascensão da inteligência artificial, que criou uma demanda estratosférica por esses produtos. Apesar dos preços altos, o Steam Machine é a esperança para findar o oligopólio dos consoles, conquistado pela Microsoft com o Xbox, pela Sony com o PlayStation e pela Nintendo com o Switch. Esse oligopólio foi construído pela barreira da propriedade intelectual, que exige que os desenvolvedores coloquem os seus jogos na plataforma, criando um ciclo vicioso, em que é necessário fama para atrair desenvolvedores e desenvolvedores para atrair fama. Afinal, ninguém compra console sem jogos. A ideia é criar todo um mercado de consoles baseados em PC, em que qualquer um que tiver o conhecimento necessário pode criar seu próprio console em casa, como ocorreu com o Steam Deck, apesar dos requisitos serem maiores para fazer um do zero. Esse mercado é possibilitado pelo sistema da Valve, o SteamOS. SteamOS é um sistema baseado em Arch Linux criado pela Valve e popularizado pelo Steam Deck, que possui um modo console para jogar e um modo computador para outras atividades. A Valve fez muito pelo Linux desde a criação do SteamOS, visando melhorar a compatibilidade de seu sistema, criando o Proton a partir do Wine, fazendo com que mais de 90% dos jogos de Windows rodem no Linux. Desse modo, ela se mostra uma grande contribuidora dos sistemas de código aberto, os viabilizando sucessivamente. Vale salientar que a ideia do SteamOS como um sistema de jogos não é patenteada. Qualquer um pode criar um sistema parecido, tendo o Basit como exemplo. Um bom exemplo de como a Valve vê o livre mercado como essencial é a possibilidade de instalar jogos de outras lojas no SteamOS, possibilidade inexistente nos consoles atuais. Gabe Newell, ao invés de perseguir quem tenta modificar o Steam Deck, incentiva. Ele dá suporte total ao Steam Deck, vendendo peças extras para conserto, divulgando esquemas e dando aos usuários a possibilidade de colocar Windows em sua criação. O padrão de comportamento que vemos no mundo dos games são empresas como a Nintendo processando tudo e todos que vê pela frente, por invasão da propriedade intelectual.
A Nintendo criou patentes idiotas em cima de patentes já existentes para processar os criadores do jogo Palworld. Alegou incentivo à pirataria para processar a equipe do Yuzu, emulador de Nintendo Switch, processou criadores de mods para os seus jogos e fez o mesmo com youtubers, que poderiam divulgar os seus jogos. O Gabe já explicitou o que acredita ser a causa da pirataria. A pirataria é um problema de serviço e não de preço. Como ele disse, o jeito mais fácil de parar a pirataria não é colocar tecnologia antipirata, é dando às pessoas um serviço que é melhor do que elas recebem dos piratas. O mesmo argumentou que quando se coloca DRM, Digital Rights Management, ao invés de se reduzir a pirataria, ela cresce, pois cria incertezas ao cliente em relação à formatação da máquina. Por exemplo, um exemplo de como isso aconteceu foi com o Denuvo, programa antipirataria que ficou famoso por piorar o desempenho dos jogos. Com um programa horroroso de complexo como esse, a pirataria acabou, né? Não, ela continuou, mais forte ainda, como é de se imaginar, porque não há programa anti-pirataria que vença a prova do tempo. O jogo Spore também ficou famoso, pois instalava um programa anti-pirataria de nível kernel, o ponto mais crítico de um sistema operacional, sem avisar ao usuário nem nos termos de serviço, nem em políticas de privacidade, nem nada. É como um vírus. E mesmo assim, não impediu que a pirataria fosse realizada. O exemplo citado pelo Gabe Newell também ajuda muito nesse caso. Durante anos, as pessoas acreditavam que tudo era pirateado na Rússia, que não valia a pena investir em localização e disponibilidade. A Valve adotou uma abordagem diferente, lançou o jogo simultaneamente, localizando-o para russo e facilitando o acesso. Quando a Valve igualou a condição, aconteceu o inevitável. O problema praticamente desapareceu. Isso mostra que, como Gabe disse, o problema está no serviço e não no preço. Isso também pode ser observado nos serviços de streaming. Quando a Netflix surgiu, ela acabou com a pirataria em DVDs e sites como The Pirate Bay, oferecendo uma alternativa muito mais conveniente, rápida, fácil e prática. Porém, quando outros serviços de streaming chegaram, repartindo o conteúdo e exigindo propriedade intelectual, a conveniência sumiu e o preço subiu. De repente, alternativas como The Pirate Bay, Stream.io e o UniTV não pareciam tão ruins assim. As ideias de Gabe Newell se alinham bastante com o libertarianismo, apresentando uma proposta de livre mercado no mundo dos games. Quem oferece o melhor serviço pelo melhor preço ganha o jogo, algo que ele soube alinhar muito bem com a Valve, conquistando toda uma legião de clientes. Sendo assim, Gabe e a empresa dele, a Valve, ganharam pelo puro livre mercado, sendo apreciadas por seus consumidores. A empresa e seu fundador assumiram posições predominantemente libertárias em situações como a pirataria e o software de código aberto. Venceram por mérito, e não por intervenção estatal. O Steam Machine, portanto, apesar do preço, vale a pena, pois sustenta ideias de livre mercado e código aberto. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!